Pessoal, vamos lá para mais um podcast. Só que hoje esse podcast ele é especial. Especial porque nós estamos com o apóstolo Júnior Audi. É isso? Audi ou Aub? Audi. Mas não importa, né? Deixa eu consertar. Audi. Audi, A-Y-U-B. Certo. Audi. Pessoal, eu sei que tem muita gente, o Brasil inteiro, que conhece o nosso apóstolo, Audi, mas tem outras pessoas que não, certo? Sim. E o senhor ministra seminário de casais, ministra encontro de casais, e no Brasil inteiro. Sim, nós temos um chamado há 30 anos. Sim. E esse chamado inclui o que sempre ministramos, a célula principal. Sim. Família é família em todas as nações da terra. Certo. E Deus nos deu essa direção. Sim. Eu vejo que fazer o que amamos, Sim. na missão que temos, sempre faremos bem feito. Amém. Apóstolo, rapaz, o senhor nas ministrações, o senhor fala muito do seu avô. O senhor é daquela época que beijava a mão do avô? É incrível. O meu bisavô veio do Líbano. Sim. E se instalou no interior de São Paulo. Sim. Lá ele comprou uma grande terra, uma fazenda muito grande. Sim. E quando ele partiu, meu avô decidiu fazer daquelas terras uma cidade. E aí é onde eu nasci, chamada Valparaíso, no interior de São Paulo. Sim. Eu sou daquela época, fazendo agora 55 anos. Certo. Eu sou daquela época em que se beijava a mão dos avós, dos pais, dos tios. É esse respeito da honra à família. Sim. Fui criado nesta cultura familiar. Rapaz, hoje o seu ministério é o Ministério Modelo dos 12. Sim, nós viemos primeiro de um trabalho em células, chamado Grupo Familiar. Sim. Depois passamos durante muitos anos esse modelo maravilhoso que veio de Bogotá, depois se instalou no Amazonas. E hoje o foco principal nosso é trazermos novamente uma cultura familiar. Sim. A visão do casamento, que é a visão bíblica. Sim. Tudo começou com um casal. Como Deus ama essa aliança, sim, chamada casamento. Rapaz, e o senhor acha que contrário, o homem faz um papel que não é dele, a mulher fazendo um papel que não é dela, está tudo meio bagunçado aí? Se nós perdermos a cultura do reino, a cultura sim, cristã, estou falando para uma nação cristã, cristã católica, cristã sim, protestante, não sim, é? Acho que isso tem que ter uma maturidade, nós, pastores, líderes, sim, não é? Os próprios padres. Não há uma divisão do cristianismo. Nós somos cristãos. Certo. A Bíblia é o modelo para essa cultura familiar. Sim. E dentro da cultura familiar tem a chamada conjugal. Certo. Então não é assim, eu descobri a receita do bolo. Não é isso. Certo. Ou eu tenho a receita única, que é o que vai dar certo. Certo. Não, a Bíblia tem. Certo. Então a Bíblia cristã católica, a Bíblia cristã protestante, a própria nação de Israel. Eu sou um homem apaixonado pela cultura judaica. Hoje no Brasil todo mundo tem uma Bíblia. O problema não é a Bíblia está em todos os lados. Esse é um sinal de que as casas acreditam na Bíblia. O que precisamos fazer agora é não apenas abrirmos a Bíblia, sim, mas experimentarmos a Bíblia. Certo. Conhecer o que está na palavra e outra, viver o que está na palavra. Tem que voltar lá nas origens no hebraico, é Israel. Exato. A nossa nação é uma nação judaico-cristã. Certo. As nossas leis foram efetivadas com sim, bases em uma nação judaica. Certo. Então,
com todo o respeito que temos às religiões, Sim. filosofias de vida, Sim. Tantas ideias boas, mas nós somos uma nação judaico-cristã. Certo. E dentro disso, se nós pegarmos a Torá, que é o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia cristã católica ou cristã protestante, Sim. e nós somos cristãos, então nós temos o Novo Testamento, ou a Nova Aliança. Certo. O que eu vejo que está, talvez não faltando, mas necessitado de mais atenção e respeito, Certo. é voltarmos às origens da palavra de Deus. Se nós trouxermos a Bíblia dentro das casas, Sim. dentro do lar, e a nossa família conheceu, olha, está tão doce aqui que tem até uma abelhinha aqui que está voando, tá vendo? Esse podcast está muito doce, viu? É tão bom isso, a natureza aí está colaborando conosco, né? Está vendo 2 homens aqui falando de Deus, tem que ter algo novo. Apóstolo, e lá no Pentateuco, né, os 5 primeiros livros, lá fala sobre tudo, sobre a família, sobre prosperidade, Sobre as leis. o que Deus quis fazer, trazendo essa visão, que uma sociedade viva respeitando ao próximo, que o marido respeite a mulher mulher honre o marido, que pais e filhos e filhas se entendam, Sim. e que ambos se voltem a Deus. É simples. Certo. O que é o respeitar? Respeitar é cada um tem que saber sua função. Para eu saber o seu limite, para eu chegar até esse limite. E o casal não sabe. Então, por isso que a Bíblia é o livro da direção. Certo. Se não tiver uma direção de um pai que nos ama, e nós vamos ver, pastor, nós vamos ver famílias que estão aí nos assistindo, Sim. que toda a necessidade de um ser humano é a figura paterna. Sim. As crises internas maiores são a ausência de pai, da visão paterna. E quando eu não tenho uma visão paterna, eu provavelmente estou buscando uma visão divina, de um pai maior que formou, criou todas as coisas. Então a Bíblia, ela é a bússola, Certo. ela nos direciona. Quando o Senhor fala assim, o que é o respeito? Cada um, na sua própria visão humana, Sim. pode achar que o respeito é desta forma. Mas quando eu mergulho na Bíblia, Sim. e eu vejo que todos têm que respeitar todos dentro dos princípios de Deus. Sim. Uau! Sim. Aí eu tenho um relógio que me posiciona na hora certa. Rapaz, e administrações ou seminário de casais são 2 dias, 3 dias, é o suficiente para dar abrir os olhos dos casais? É assim, às vezes nós sabemos alguém que está fora do peso. Sim. Ele sabe como tem que se alimentar. Sim. Ele vai no nutrólogo, no nutricionista, Sim. faz uma consulta. Certo. E naquela consulta ele traz ali uma receita, como vai fazer. Uhum. Aquela consulta foi apenas um manual entregue para que todos os dias agora possa se alimentar melhor. Certo. O que são os encontros de casais? Uau, gente, eu já fiz centenas de encontros. Tanto fiz participando, Sim. quanto fiz ministrando. Até fora do Brasil? No mundo inteiro, Deus tem nos dado esse privilégio, porque aonde está ali o coração, o tesouro está estabelecido. Sim. Então, um encontro de casais, olha, tem casais que nunca participaram de um encontro, não é? Sim. Uau! Verdade. É bom demais, gente. Sim. Aqueles 3 dias, eles nos direcionam, são as receitas. Sim. Agora, casamento é diário. Casamento é um relacionamento com alguém que Deus permitiu que pudéssemos conhecer. E o que eu acho muito nobre em Deus é que a maior parte dos casais que se envolvem no chamado, Sim. eles começaram geralmente a princípio de uma forma errada.
Certo. Não foi aquele casamento programado, aquele casamento todo edificado, não é? A gente às vezes olha e diz, poxa, cristão tem sempre um testemunho. É assim que Deus faz. Começa errado e termina errado. Pode começar errado e terminar errado, se não tiver essa disponibilidade de viver os princípios de Deus. Sim. Pode começar certo e terminar errado. Muitos começaram certo. É verdade. Agora, o que é maravilhoso em Deus é quando começa certo e continua certo. Certo. E quando começa errado, e ali no meio do procedimento, dessa aliança, no meio da viagem, no meio da jornada, se encontram com Deus e agora, uau, tem a receita. Então eles terminam da forma certa. Então tem solução para todos. Para tudo tem. Tem para mim. Não, quando eu olho, o senhor já nasceu num berço evangélico. Nada, não nasceu num berço evangélico. Eu fui salvo por Deus na época da morte do meu único irmão. Certo. Eu tinha um único irmão. Ele tinha na época 23 anos e eu tinha 21 anos. Nós viemos do interior de São Paulo, onde Deus deu a graça ao meu avô de partilhar a terra e foi sendo generoso, vendeu algumas outras partes de terra e fundou uma cidade. Sim. Então até os 9 anos eu não usava tênis, eu usava sapato. Um garoto que corria descalço subia nas árvores. Até o dia que meu pai foi convidado a assumir uma fábrica no Distrito Industrial no Amazonas. Sim. Era o auge das fábricas que ali forneciam material para toda a nação brasileira. Certo. E eu me recordo entrando em um avião com 9 anos de idade, colocando sapato, calça comprida, preparado para uma viagem. Sim. E Deus nos levou para o Amazonas. Lá, o meu pai, uma pessoa fantástica, um momento da vida ele decidiu deixar minha mãe e saiu de casa. Ele arranjou um outro casamento, mesmo com tantas qualidades, ele decidiu. Sim. E o meu irmão passou a juventude com muito ódio no coração. E com 23 anos ele morreu de um tumor no cérebro. Rapaz. E nessa época, eu com 21, entrei num desespero, Certo. que era a pessoa mais importante e preciosa da minha vida. Certo. E eu fiquei em uma busca, será que Deus existe? Será que existe um Deus que possa acudir um ser humano nos momentos de maior dor? Sim. E foi aí que Deus me encontrou. Rapaz. Eu ouvi falar desse Deus chamado Jesus Cristo. Sim. Eu me recordo um dia, eu peguei a Bíblia, que ficava aberta na cômoda da sala. Entrei no quarto, fechei a porta, ajoelhei, abri a Bíblia e disse assim, Deus, se tu existires, fala comigo. Amém. Eu não aguento mais viver. E algo incrível, quando eu li um texto de João, certo. O Espírito Santo entrou, sem nunca eu ouvir falar algo da Bíblia. Não tinha o hábito de ler a Bíblia? Não tinha hábito de ler Bíblia, não tinha hábito de igreja. Sim. E algo, pastor, incrível, é que eu comecei a falar em línguas. Sim, rapaz. Mas você não foi nem na igreja, aceitou Jesus? Nunca alguém tinha me convidado a ir à igreja. Coisa incrível. E a sua reação por eu falar algo? A minha reação foi recebendo paz. E eu li a palavra em João. Sim. E aquela palavra entrava no meu espírito. E eu comecei a falar em línguas e eu me arrepiava todo. Sim. E levantei, peguei aquela Bíblia e chorando. Cheguei com a minha esposa e disse, Cláudia, aconteceu alguma coisa comigo. Eu estou arrepiado, eu estou sentindo paz. Sim. Eu li a Bíblia e comecei a falar o que eu não entendia. Sim. E chamei minha esposa, a gente foi ao lado da cama onde eu tinha me ajoelhado. Sim. E aí comecei a ler mesmo o texto e ela começou também a se alegrar. E ali nós procuramos uma igreja. E aí frequentamos durante um tempo, uns 2 anos, de uma igreja. Sim. Até nos envolvermos e fazer teologia. Sim. Depois da teologia, Deus começou a abrir portas para que a gente falasse sobre família. E nesse chamado eu dizia, meu Deus, quem diria
alguém que não acreditava que pudesse ter um princípio de um Deus de família. Hoje, não só falar porque ouviu, mas falar porque experimentou. Como diz Romanos 12, para que experimenteis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, a chamada da Bíblia não é apenas ouvir a palavra, isso vai aumentar a fé, mas é experimentar o que o Espírito de Deus tem para nós. O senhor falou de ódio no coração. Aquela pessoa que tem ódio no coração, qual é o benefício que ela carrega por ter ódio no coração? Tem benefício isso? A gente sabe que o ódio destrói, né? Destrói tudo. Casamento, destrói a pessoa. Destrói sonhos, destrói projetos, destrói o próximo que está ao lado. Fizeram uma pesquisa na USP, pegaram salivas de pessoas que tinham ódio e colocaram nas bocas dos ratos. Nossa, não, essa é nova. Só você procurar. Pegavam as salivas e colocavam na boca dos ratos. 7 dias fazendo isso com pessoas rancorosas, presidiários, gente que tinha mágoa da vida. Todos os ratos morreram. Imagino. Porque engolimos o próprio veneno. Agora, falar em amor para quem é amado é fácil. Falar em amor para quem passou uma vida toda ferido, rejeitado, magoado. Hoje, posso falar como psicanalista, quantas pessoas foram destruídas nos seus sonhos. A vida fez isso. Hoje nós podemos ver psicopatas, tantos homens adultos, com coração e alma de meninos. E cheios de sonhos, essas pessoas? É incrível, o ódio mata sonhos. Pode ser que essas pessoas tiveram vontade em ser alguém, em ter algo, em formar. Mas o ódio é como uma prisão que não te deixa ver além do momento que você está vivendo, ou além daquilo que você viveu lá atrás. O ódio, ele é a máscara que fecha os olhos para o futuro. E ele nunca lhe tira do passado. Então, como nós podemos perdoar? É fácil dizer, olha, perdoa quando ninguém te fez mal. Como é que você vai dizer para um filho, perdoa o pai que o rejeitou, abandonou? Como é que você vai dizer para uma mulher que deu a vida ao marido, que guardou o seu corpo, a sua honra, a dignidade, a alma, o coração, para alguém que lá na frente desnudou, usou e deixou? Aí entra a grandeza de Deus. Quando eu olho para Jesus Cristo, quando eu vejo tudo o que Jesus passou, Deus é tão perfeito que o primeiro Adão, ele já nasceu grande, homem. O último Adão, Jesus Cristo, ele veio em um ventre. Ele foi criança, filho. Ele teve a chamada da adolescência, adulto, o noivo da igreja. Sabe as fases de cada ser humano. E ele pôde olhar para todos aqueles que fizeram mal, que quiseram matá-lo, que rejeitaram, que abandonaram, que traíram. Ele teve a capacidade de chegar na cruz, olhar, e não um coração cheio de ódio, mas um coração cheio de amor. Com tudo que passou, o nosso Senhor olhou para o Pai e a palavra foi, tem um pedido, perdoa. Uau! Eles não sabem. Então, às vezes, sabe, um pai que deixou, quem sou eu para julgar o meu pai? Meu pai tem 85 anos. Algo incrível em Deus é que quando Deus me salvou e aquele anelo em ser pastor, fazendo teologia, eu trabalhava com meu pai, e quando eu fui consagrado pastor, eu fui tirado das empresas, e meu pai dizia assim, rapaz, fizeram uma lavagem cerebral, esse negócio de ser pastor. E hoje o meu pai é um pastor com 85 anos de idade. Deus, só Deus poderia fazer isso.
E falar que eu não passei fases de vida com raiva do meu pai, com ódio, claro que sim. Todo filho quer um pai em casa. Mas a maturidade, o perdão, nos faz olhar para as pessoas. O senhor decidiu. Claro, eu fui tocado por Deus. É uma decisão, o perdão. É uma decisão e uma necessidade. Sim. Para que ficar chorando leite derramado, olhando para o passado, com uma vida tão maravilhosa dessa? Tudo que Deus nos dá. Você pode comer, você pode andar, pode pegar um sol, tem o privilégio de ouvir, tem o privilégio de ajudar pessoas, que hoje é o que tanto nos traz plenitude. Conhecer pessoas novas, como eu te conheci aqui nesse encontro, como eu estou conhecendo as pessoas que vão nos assistir hoje, ainda que seja à distância, há uma conexão, a voz espiritual, há uma empatia, não é? Os relacionamentos. Quem sabe você aí pode até pedir para me seguir, conhecer o nosso trabalho, @APS_Ayub. E aí trocarmos experiências. Essa é a grandeza. Eu sei, você que está nos assistindo, que tem algo grande de Deus na sua vida, que você tem dons chamados de Deus, independente de onde você vai ser usado. Ali está o lugar que Deus te escolheu. Apóstolo, a falta de perdão influencia em doenças, enfermidades, né, no corpo, mas influencia também na prosperidade da pessoa? É tremenda essa pergunta. Hebreus diz assim: buscai a paz com todos, vírgula, e a santificação, vírgula, sem a qual ninguém verá. Não tem como. Se você não tiver paz, você não tem santificação. Está ligado a projetos, está ligado a firmeza, está ligado a santidade. Então, o que mais uma família precisa do que ter paz? Nós somos homens, seres humanos, e liberamos energia. Se você entra em um local, está todo mundo estressado, chateado, magoado, brigando, os céus daquele lugar estão ruins. Há uma nuvem ali pesada. Há uma nuvem pesada, não é? Eu digo aos empreendedores, né? Você entra em um local, está todo mundo desanimado, você sente. Você entra em uma casa, imagina, todo mundo feliz. Respeito na casa. Amor na casa. Você quer estar lá. Não quer sair demais, não quer sair mais daquela casa. Quais os filhos encontrariam um lugar melhor do que uma casa com paz? Por isso que Jesus disse: quando entrar em uma casa, diga shalom. É a palavra mais ampla em hebraico, está ligado à alegria, prosperidade, restituição, amor, perdão, paz. Então, quando entro em uma casa, eu olho para os céus daquela casa, para o umbral daquela porta e digo: haja shalom nessa casa. É uma bênção completa. É uma bênção completa. Agora imagina, o marido sabe onde está o amor pela esposa, o amor bíblico, o amor que está ligado ao amor eros, claro, do sentimento, do desejo. Está ligado ao amor filéu, que é o amor da amizade. Está ligado ao amor agapã, que é o amor de Deus, o amor sacrificial. Olha princípios. Numa casa onde a esposa honra o marido, que ela ouve a voz do marido, que ela se identifica com a autoridade sacerdotal. Aí vai haver harmonia nessa casa. Vai haver harmonia, vai haver uns céus abertos. Os filhos e filhas olharão a hierarquia. Imagine uma casa onde os pais, gente, é possível, onde sentamos à mesa. Se a gente for ver, quando estamos sentados, somos praticamente da mesma altura. Por isso que quando Jesus ia ensinar, ele podia estar até embaixo de uma árvore, subindo a um monte. Mas quando Jesus ia ter a comunhão, ele sentava à mesa. Quando Jesus ia falar dos momentos bons e desafiadores, ele sentava à mesa. E a mesa era lugar para os convidados do Senhor.
na mesa, Jesus disse, olha, está doendo, sabe, eu sinto que está doendo. Certo. Eu preciso, mesmo nesse momento, servir quem eu amo. E ali ele serviu Judas, Sim. ele serviu Pedro. A mesa é lugar de olharmos os acessos dos olhos. Quando uma família acessa os olhos, Sim. acessa o coração. E a família precisa voltar a esses princípios básicos. Na correria de hoje, às vezes não temos tempo para comer juntos, tomar um café, Sim. almoçar, jantar. Sim. Todos nós temos os nossos afazeres. E quando eu volto a alguns princípios, eu trago harmonia na minha casa. Rapaz, é uma bênção mesmo. Como é que somente um livre pode libertar um cativo? Assim? Frases que nós vamos trabalhando, que ela te dá um entendimento de como eu posso ser usado para que outro seja abençoado. Sim. Como é que alguém que está preso pode libertar alguém que também está preso? Se a pessoa está no cárcere junto com outra pessoa, não tem como eles... Os dois estão presos, né? Então a chamada, e isso é tão maravilhoso, como é que eu posso falar sobre perdão para alguém se eu vivo com ódio? Sim. Como é que eu posso falar para um homem, ame a sua esposa, se eu não amo a minha? Sim. Palavras sem realidade, elas são lançadas ao vento. Sim. Nós somos a primícia de uma mudança. Como é que eu posso falar para alguém aquilo que eu não faço? Então, eu encontrei a liberdade através do perdão de tudo que fizeram comigo. Uau, apóstolo, vai apagar a lembrança? Não, não é Alzheimer. Não. É olhar para trás e entender que Deus nunca nos abandonou. Sim. E deixar lá atrás. E deixar lá atrás. É assim, eu olho, não com dor. Sim. Eu olho agora dizendo, uau, se eu passei por isso, você, todo mundo pode passar. É igual a cicatriz que fica a marca. Pode ficar a marca agora. Eu não preciso ficar olhando para a marca e o tempo inteiro dizendo, olha, essa marca, não. Ela pode estar ali. Sim. Mas não dói mais. Sim. Se alguém perguntar, eu posso até dar o meu testemunho. Porque isso é para a memória. Mas se não fechar, começa a doer. Toda hora. E outra. Geralmente, onde você tem uma feridinha é onde mais bate. Sim. Porque você só sente onde não foi curado. Então hoje, se nós somos cristãos e a gente vive voltando às feridas do passado, para quê? O tempo voa. Sim. A gente joga fora os momentos mais importantes com pessoas que Deus nos apresenta a gente. Aí quando a pessoa está no hospital quase morrendo, aí ainda querer perdoar algumas pessoas, se arrepender. É muito lindo isso, você fala. Eu gosto muito de visitar asilos, né? Porque perde muito tempo. Quando você fala com alguém de mais idade, uma pessoa de 90 anos, sim, a maior parte deles se arrependem por aquilo que não fizeram. Poxa, por que eu não amei mais? Coisa simples. Não dei valor a quem Deus me apresentou. Passear, alguma coisa assim. Por que eu não passei mais? Por que eu não surpreendi mais pessoas? Sabe, gente? Essa questão mesmo do casamento, hábitos novos. Eu, quando casei com Cláudia, a nossa vida era início de tudo. Então, Cláudia casou por amor, isso que eu falo, né? Então, eu nunca chegava em casa sem algo para ela. Sim. Pegava uma carambola, um chocolatinho, um batom, R$1 nos dias de hoje. Levava uma balinha. Gente, não é o tamanho do presente, é a lembrança da ausência. Assim, meus filhos, graças a Deus, tenho 3 filhos. Os 3 decidiram ser pastor. Temos um genro e 2 noras. Graças a Deus, todos chamados por Deus. Pastores também. Pastores. Temos uma neta e um netinho. Assim, a cada encontro e reencontro é um momento especial. Sim. Então não custa nada você demonstrar o amor. Isso dignifica, isso aproxima. Quantas vezes alguém nos surpreende com uma simples palavra? E essa é
a chamada de todo ser humano. Vivermos como Cristo vive. Então quer dizer que cada um tem que saber o seu devido lugar para não ficar bagunçado em casa. E aí tem a Bíblia. A Bíblia nos fala hierarquia, né? Quem é o marido, quem é a esposa. E geralmente a gente troca papéis e funções. O casal geralmente começa sozinho. Passa a jornada, os filhos e filhas casam, e a hora que essa jornada, que é tão rápido, eu já tenho 35 anos de casado, 55 de idade, conheci minha esposa com 10 anos de idade, 9 para 10 anos. A sua jornada é chegar aos 100 também? Então, a gente crê no nome de Jesus. Então, a gente faz essa jornada e a gente vai ficar sozinho. Só que no início a gente está sozinho naquela energia das situações, nos propósitos, nos projetos, né? Naquela luta da jovialidade. E daqui a pouco as coisas mudam. E aí você vai continuar no ninho vazio, como começou. Sim. Só que agora tem uma jornada construída. Sim. Agora vamos lembrar de tudo que Deus nos deu, de tudo que nós construímos juntos. Agora entra essa tríade do amor, o filéu, o amor eros, o amor ágape. E a gente vai vivendo não só como amigos, não só como amantes, mas como uma família que venceu na vida, que passou pelas lutas, que guardam e trazem algumas cicatrizes. Sim, faz parte. Mas que o amor venceu. Sim. Essa é a chamada. Rapaz. E nós vamos entender, quando você vê uma mulher usando uma pérola, um brinco, um colar, né, uma pulseira, a pérola nada mais é do que a ferida da ostra. Sim, é verdade. Ostra que não é ferida não gera pérola. Isso. Quando alguém vai pegar a ostra que tem pérola, ele olha para fora. Sim. Ostra que não tem nenhuma marca, não tem nenhuma pérola. Quanto mais marcada, o mergulhador diz, esta daqui está cheia de pérola. Não é uma pérola, assim somos nós. Essas cicatrizes do dia a dia formaram pessoas valiosas. E todo guerreiro, todo soldado tem cicatriz, né? Todo soldado tem que ter cicatriz. Tem que ter, senão ele vai para uma guerra com aquela armadura brilhante e volta brilhante, aquele dali. Né? É verdade, não tem história. Tem que botar todo amassado, todo. Não? Apóstolo, no casamento, rapaz, dentro de casa, há uma guerra espiritual, um reino espiritual, como que o senhor pode explicar isso para essas pessoas que não entendem? Porque só vê guerra dentro de casa. 1 Tessalonicenses 5:23 está escrito: todo o vosso espírito, alma e corpo. Nós somos seres espirituais. Sim. Antes de sermos gerados no ventre, Deus nos planejou no espírito. Um casal não é ser religioso, é ter uma vida espiritual. A vida espiritual está ligada à conexão espiritual. Sim. Se é católico e reza, tem que ter o tempo seu com o cônjuge. Sim. É aquele tempo da comunhão, do sentar junto, da troca de experiências espirituais, dos sonhos compartilhados, do que Deus ministrou através da palavra. Então, a oração é a marca de um casal vitorioso. Se nós somos espirituais, o nosso espírito vai ter necessidade da vida espiritual. Sim. Eu acho lindo quando eu encontro pessoas que às vezes não estão frequentando a igreja, que não se definiram por uma denominação. Sim. Mas dizem assim: apóstolo, quando eu ouço um louvor, algo que dignifica a Deus, eu me arrepio todo, eu sinto paz. Sim. Não é alma, é espírito. Quando você ouve uma música que te remete a um passado, uma música que tenham letras de paixão, de traição, de abandono, provavelmente a alma vai voltar para aquele ponto de contato. Lembrar de alguém que morreu, meu pai. Lembrar de alguém que foi ferido, de alguém que feriu, de um relacionamento passado,
de um amor que ficou lá atrás. Sim. Mas quando é algo espiritual, há uma ativação do espírito. E na ativação do espírito há paz. Sim. Então, respondendo, todo mundo tem guerras. Sim. Todo mundo tem projetos. Todo mundo que está vivo está respirando. Certo. Então, a vida espiritual é diária. Um casal se une, aliança um com o outro. Tem que trazer Deus para essa aliança. E eu trago Deus, Sim. que é espírito, quando a minha vida conjugal tem bases espirituais. Rapaz. Então, apóstolo, a gente vê, né, que muitos casais, eles sofrem porque eles faltam conhecimento, né? Então, eles precisam conhecer um pouco mais a Bíblia. A Bíblia diz que o povo perece por falta do conhecimento. Sim. Existem alguns que é porque não conhecem. Sim. E outros é porque desonram ao chamado. Quando Deus escolhe uma pessoa, Deus jamais desistirá dessa pessoa. Deus mandou um grande peixe engolir um profeta, porque Deus tinha propósito para ele. Sim. Deus olhou para Elias, que não queria mais viver. Deus disse, não, eu não vou te deixar morrer, eu vou te trazer para mim. Quando Deus escolhe uma pessoa, porque Ele é Pai. João 15:16 está escrito, pela boca de Jesus, não fostes vós que escolhestes. Sim. É assim. Então tem pessoas que atrasam o relógio deles. Sim. Quando Deus chamou, a melhor coisa é dizer, Senhor, usa-me. Porque o pai nunca desiste de um filho. Quando Isaac aceitou ser o sacrifício, Sim. porque Abraão consagrou, Sim. mas Isaac não correu do altar. Sim. Deus restituiu para o pai. Sim. Quando nós cumprimos o que Deus tem, somos restituídos a Ele. Rapaz, a gente fala, conversa, gira e volta lá de novo no início do Pentateuco, volta lá de novo às origens de Israel. A gente não tem como sair dessa linhagem aí que é Israel, que é onde conserta tudo. É o relógio espiritual. Jerusalém, essa cidade do grande rei. Sim. Por isso que eu acho tão magnífico um cristão desejar conhecer Israel. Sim. O senhor já foi quantas vezes? 6 vezes. Não fui tantas vezes, mas agora em maio de 2024, sim, que é Pentecostes, levaremos uma caravana de peregrinos. Sim. Vai sair de onde? Vamos sair de São Paulo. Certo. A nossa caravana, uma parte de peregrinos virão do Amazonas, sim, e outra se encontrarão no Brasil e São Paulo. Quem quiser ir. Certo. A ideia é levarmos peregrinos para a visão real. Sim. A chamada bíblica, ela é uma chamada real e sacerdotal. Certo. Durante muitos séculos, a igreja trabalhou só o sacerdote dentro da igreja. Sim. E o provedor do mercado fora da igreja. Sim. Então, nós esquecemos que, biblicamente, desde Melquisedeque, sim, que foi quem abençoou Abraão, a chamada é rei e sacerdote. O apóstolo Paulo, que trouxe essa chamada apostólica do cristianismo, sim, ele era rei e sacerdote. Construía tendas, sim, e plantava igrejas. sim. Então hoje a igreja cristã está voltando às origens, desde a origem hebraica, passando para a judaica, desde a origem cristã, dos nossos pais apostólicos, Sim. que é a chamada real e sacerdotal. Os reis são os empreendedores, têm a mente real da construção, de melhorar a nação, de organizar o Estado, de fazer a cidade ser mais nobre, Sim. de abrir portas de empregos, que pagam os impostos. Esses reis têm um manto dado por Deus. Sim. Quando nós vemos a Bíblia, o rei no palácio, ele era visto pela roupagem. Ali estavam muitos súditos, mas as pessoas sabiam que o rei era específico porque a visão do rei era estabelecida. Existia um manto, uma coroa. Uma coroa.
uma postura real. Sim. O sacerdote, quando alguém entrava no tabernáculo, nas sinagogas, nas igrejas, ali estava o sacerdote. Todos os locais com muita gente, mas havia, por Deus, a visão da roupagem sacerdotal. Sim. Eu acho nobre uma igreja que honra o altar. Não tenho nada contra quem vá com a roupa rasgada, mostrando as pernas para pregar. Está aí a modernidade. Mas a visão bíblica, gente, a casa é de Deus. Sabe? Cada casa tem uma cultura. Tem gente que ao entrar em casa diz, tira o sapato, coloca uma sandália. A gente limpa a casa. A família, célula principal está aqui. Guarda a roupa, organiza. Assim é a casa de Deus. Lá estão os filhos e filhas de Deus. O altar é o lugar da palavra liberada, do destino profético, da instrução familiar. Tem que ter respeito. E aí Israel, levar os reis com a mentalidade de nobreza, de fidelidade a Deus. O sacerdócio, que é a chamada maior do Senhor, para tocar pessoas, não é? Para abraçar. Às vezes tem gente que só precisa de um abraço, está no momento mais difícil, aquele abraço cura. É uma oração que você diz, eu vou me unir a você. É aquilo que nós não podemos fazer, Deus vai fazer, Deus fará. E aí você ora, você reza, Jesus se move e a vitória vem. Aí a pessoa diz, olha, obrigado. Eu sempre vou lembrar que um dia você orou comigo, você rezou comigo. E chaves são giradas. Sim, falar em chaves, onde estão os códigos escondidos? É assim. Existe códigos escondidos, tesouros escondidos? Deus disse que nos dariam as riquezas e os tesouros. Sim. Aonde estão? Escondido. Escondidos aonde? Os códigos são princípios. Sim. Princípios são estabelecidos por Deus. Princípios são olã, eternos. Nunca passarão. O princípio do amor de um marido para com uma só esposa. Claro que tem pessoas que estão no segundo, terceiro casamento. Sim. Mas agora conheceram a Deus. Decidiram viver para o Senhor. Sim. O marido decidiu amar a esposa como Cristo amou a igreja. E amou uma igreja que não tinha motivos para ser amada. E ele amou. E ele ama. Uma mulher agora vai honrar o marido, respeitar a palavra, se submeter em amor. Uau! Como é que esse casamento não daria certo? Sim. Como é que eu trouxe a terceira dobra para a aliança? Não tem como não dar certo, gente. E se tem algo que nós não conseguimos ajustar, aí que está a grandeza de uma igreja, a grandeza dos sacerdotes, que a família tem que manter esse respeito, gente. Há muitos padres sérios, há muitos pastores sérios. Sim. A igreja é a casa de Deus. Nós viajamos, ficamos em hotéis, como estamos aqui nesse hotel. Todo conforto, comida boa, banho maravilhoso. Mas quando você chega em casa, você fala, meu Deus, esse é o melhor lugar do mundo, não é assim? É verdade. Seja o tamanho que for da casa. Tem coisa que Deus só vai fazer na casa dele. Você pode orar, rezar numa esquina, nas empresas, na mansão, na rua. Ei, é a sua casa. Mas quando você vai na casa de Deus, aquela palavra específica. Quando um sacerdote está no altar, não é apenas o sacerdote, o Espírito de Deus está naquele altar. Sim. Então, voltar a família para a igreja. Sim. Sabe? Às vezes trabalha a semana inteira. Aposto, eu estou cansado. Engraçado. Cansado para Deus. Acorda os meninos, acorda as meninas em casa, pega a mão do cônjuge, vamos para a igreja, entenda o altar, ouve a voz de Deus. Gente, é algo tão sublime e que nos transforma. Mas os pais de hoje falam que as crianças já têm vontade própria. Pastor, hoje eles não vieram não, porque eles resolveram ficar em casa, eles têm vontade própria. Essa é a moda. Por isso que os códigos secretos, os tesouros escondidos, as riquezas, estão nos princípios da palavra. Então Deus, no início da
criação. Ele fez uma casa com todas as frutas, toda a prosperidade. Não faltou nada. Os rios tinham o melhor ouro, melhores joias. Sim. Estava lá, o primeiro Adão levava a Eva e dizia: escolhe qual diamante você quer. Realmente era um paraíso. Deus fez a casa e colocou o casal. E ele vinha todos os dias ao encontro. Sim. Não teve um dia que Deus disse que estava cansado. Virado do dia. Até quando o casal desonra, Deus vem falar com eles. Depois disso, Deus disse: agora vocês vão fazer uma casa para mim. Eu estarei na minha casa e vocês virão me ver na minha casa. Olha. Então, como é que alguém que sempre chama a Deus, a gente tá, Deus me visita, e Deus vai lá na nossa casa, dá vitória, prospera, faz a comida. Sim. Por que é que uma família não iria à casa de Deus? Então, voltar a esse princípio, sabe? Dia de culto, dia de missa, é dia de encontro com Deus. Sim. Tem coisas que Deus só vai fazer na casa dele. É verdade. Mas os pais, eles se preocupam em deixar herança para os filhos. Herança financeira. Herança é o que se deixa para alguém. Sim. Legado é o que se planta em alguém. Sim. Cada um vai trabalhar a herança da maneira que quer. Sim. Uns vão continuar. O pai deixou empresas. Os pais deixaram dinheiro. Sim. Cada um trabalha de uma forma. Sim. Não está Herança. errado, né? Não está errado, é direito. Herança é direito. Certo. De herdar. Sim. Então, todos nós temos direito à herança. Sim. Agora, legado é o que planta dentro. Uhum. O que se planta dentro se multiplicará também interiormente. Sim. Quando o marido e uma esposa ensinam aos filhos e filhas o valor de uma igreja. Sim. Certamente, quando eles crescerem e formarem famílias, plantarão um legado também nas suas gerações. Sim. Se nós perdemos esses valores e trabalharmos só para a herança, Sim. teremos só riqueza. Mas há uma chamada maior que isso. Uhum. A riqueza é direito nosso. Pede-me e eu te darei as nações por elas. Se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Amém. Pede-me e eu te darei. Amém. Mas plantar legado de princípios, eles se estabelecerão para gerações. Certo. Rapaz, a nossa conversa está boa, né? Falando dos princípios, os princípios estão na palavra, de novo, ali no Pentateuco. Então, quer dizer, esse tesouro escondido está próximo. Está ali em casa. A Bíblia diz assim: a palavra que hoje te ordeno estará na tua boca e no teu coração. Sim. Para que tu inculques elas a teus filhos e filhas, e eles multipliquem. Sim. Toda a Bíblia é repleta de princípios do Senhor. Jesus disse assim: eu não vim revogar a lei. Sim. Não é? Então não adianta eu dizer: não, mas a Bíblia era do passado. Da geração dos meus pais era uma geração, hoje é outra. Não. A Bíblia é a mesma. Sim. Ela é atual, como o jornal de hoje. Sim. Como as notícias de hoje. Sim, verdade. Então, não é trazer uma cultura antiga. Sim. É trazer uma vida de Deus atual. E isso é para todas as famílias. Sim. Em todas as nações da terra. Já tive o privilégio de ir em quase todas as nações da terra. Todo mundo quer ter uma família com paz. Sim. Todo mundo sonha em ter um casamento de respeito, de fidelidade. Todo mundo, gente. E essa é a proposta de Deus. Um livro que não apenas serviu para um momento. É um livro que a chamada é para hoje. Apóstolo, então tem pessoas que constroem muitas casas, mas não constrói lar? Sim. Quando a gente fala em construção, isso é tão maravilhoso. Você pode construir muitas casas na vida. Um sonho.
O sonho de todo mundo é ter casas, apartamentos, claro, faz parte. Você pode construir dezenas de casas, mas lá é só aquele que você mora. Os outros são casas construídas. Então, quando eu tenho um lar, eu construo os princípios do lar. Sim. Eu construo o respeito do lar. A aliança com Deus desse lar. Sim. Casa é construção de tijolo, de madeira, cada um como se sente bem. Lar é a construção dos princípios da palavra. Sim, e eles são eternos. Olã, sempre sendo eternos. Olã quer dizer, Olã é eterno. É a chamada, né? Quando a gente fala de princípios bíblicos, se diz Olã. É algo eterno, não é só para hoje, nem foi para ontem. É algo que vai perpetuar. Amém. Amém. Pessoal, o papo aqui está bom. Se vocês estão percebendo que se deixar a gente vai aqui mais tempo, mas ele tem os compromissos dele, graças a Deus. E eu sou grato a Deus pelo privilégio de estar aqui hoje nesse ministério, nesse congresso de casais, conhecendo o Senhor mais perto, a sua pessoa, Júnior Ayub. Então eu quero agradecer a Deus, tá bom, por esse privilégio. Eu tenho um podcast que todos, o meu pessoal, eles assistem, então eu quis trazer para todos vocês esta mensagem e também para vocês conhecerem o nosso apóstolo Júnior Ayub, para que vocês possam segui-lo. Eu vou deixar, então, aqui no rodapé o seu Instagram, @APS _ Ayub. Sim. AYUB. Certo. E algo incrível. O Amazonas, eu sou do interior de São Paulo. Sim. Mas apaixonado pelo Amazonas. As pessoas acham que o Amazonas só tem rios e florestas, riquezas naturais, índios, árvores, peixes, tem tudo isso. Sim. Mas você conhecerá que as maiores riquezas neste estado são as famílias. Sim. Então, quer dizer que o senhor faz questão de eu conhecer o Amazonas? Claro. Quando nós temos algo, experimentamos algo que é bom, você quer que as pessoas que você ama também experimentem. E você que está aí, sonhe e um dia vá para Manaus. Tá bom. Vamos ver se o ano que vem, no congresso lá do Renê, eu esteja lá presente com vocês. Vai ser bênção. Vou me programar. Pronto, tá, vai certo. Amar o estado. Amém. Como eu falei para o senhor, foi um privilégio, eu agradeço, muito obrigado pela tua presença, tá? Por ter gravado esse podcast, esse vídeo aqui improvisado que vocês estão vendo, mas foi uma bênção, tá bom? Obrigado pela sua vida. Amém? Pessoal, quero agradecer vocês pela nossa audiência. Não esqueça de deixar seu like, não esqueça de se inscrever no canal, enviar essa mensagem para outras pessoas, tá bom? Por favor, ok? Apóstolo, então nós vamos encerrar a nossa entrevista, tá certo? Sim. E obrigadão por todo esse tempo. Obrigado por você existir também. Deus abençoe e encerra. Leia o Salmo 128, que é o Salmo da família. Hoje em Israel, nesse domingo que estamos aqui, começa Yom Kippur. Sim. Ah, que dia maravilhoso! Onde os judeus se reúnem e colocam o coração diante de Deus. Que seja assim para cada família. O Brasil é a escolha do coração de Deus. Certo. Apóstolo, rapaz, a gente vai encerrar, calma aí. Apóstolo, já tem a data para a caravana para Israel. É maio. É maio, no meio de maio. Quantos dólares vai custar? É a média de $4.000. Sim. Todo o pacote. Quantos dias? São 10 dias ao todo. Saindo de São Paulo, entre ida e vinda, são 10 dias. É uma viagem inesquecível. Tá, não vai ser tipo caravana que vai conhecer somente aqueles lugares turísticos. Nós vamos por lugares aonde mais se visitam, né? Jardim do Túmulo, Getsemane, vamos para o Monte Escornos, é o tempo da ceia, vamos para a Galileia, pegamos uma jangada, percorremos o mar da Galileia. Vai no Sinai? Vamos no Sinai. Não, no Sinai não. No Sinai, nessa caravana não. Muro das Lamentações. Muro das Lamentações. Esse a gente vai toda noite. Isso é em Jerusalém.
Sim. Olha, a Monte Sinai você precisa no mínimo de 14 dias de caravana. Sim. E assim, como queremos levar os reis e sacerdotes, casais e famílias, Sim. o ideal para quem vai, principalmente a primeira vez, são esses 7 dias em Jerusalém, mergulhados em Jerusalém. Sim. E passando para alguns locais onde Israel tem a chamada da prosperidade. Certo. Israel tem esse manto de riqueza, Sim. esse manto de conquista, abre um leque espiritual. E eu acredito que algo novo será confirmado por Deus. O Espírito Santo traz a revelação. Sim. Ao ler a Bíblia, Sim. primeiro, fale com Ele. Tá certo. Amém. Amém? Podemos encerrar? O senhor quer falar mais do que aqui? O tempo é maravilhoso. Obrigado por esse tempo, obrigado por existirem. Foi um encontro maravilhoso. Conheci pessoas fantásticas. Amém. Algumas que eu não conhecia, certamente vão marcar nossa história. Amém. Pessoal, por enquanto é só. Amém? Shalom, shalom. Saúde, paz, alegria e prosperidade. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém. Amém.